Vamos lá? Hoje a gente dá início à apostila 4, frente D, aula 7. A gente vai falar sobre polígonos regulares. Um assunto que é recorrente, né, no nosso curso. E aqui a gente vai trabalhar as relações entre o apótema, o raio e o lado, né? E como aplicar as fórmulas que a gente já deduziu anteriormente, né, para esses três principais polígonos regulares: o triângulo equilátero, o quadrilátero regular, que é o quadrado, e o hexágono regular. Tá bom? Então, primeiro, no triângulo equilátero. O triângulo equilátero, obviamente, tem os três lados medindo L, três lados iguais, né? A área do triângulo equilátero é dada por L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, e a altura do triângulo equilátero é dada por L raiz de 3 sobre 2. Duas fórmulas muito importantes que vocês já devem saber de cor, já que utilizaram muitas vezes. Relações entre apótema e lado, né? E apótema e raio e lado. Apótema é o raio da circunferência inscrita, né? Tem medida igual ao raio da circunferência inscrita. Quando eu determino a altura, essa altura dividida em três partes forma três apótemas, né? Três apótemas do triângulo equilátero determinam a altura. Então eu posso dizer que o apótema é a terça parte da altura, é h sobre 3. O raio da circunferência circunscrita, sempre que for circunscrita eu vou chamar de R, e sempre que for inscrita vou chamar de apótema, porque tem a mesma medida do apótema, né? O raio da circunferência circunscrita é o dobro do apótema, né? Se eu tenho o apótema mais o raio da circunscrita, eu tenho a altura toda, né? Então, isso é apótema, isso também é apótema, isso também é apótema. Então, o raio da circunscrita é o dobro do apótema. Como o apótema é 1/3 da altura, o raio da circunscrita é 2/3 dessa altura. Quadrado. Quadrado, quatro lados congruentes, né? O apótema é o raio da circunferência inscrita, tem metade da medida do lado. Por quê? Apótema mais apótema vai dar a medida do lado. Já o raio é a metade da medida da diagonal. E eu preciso lembrar que a diagonal do quadrado é L raiz de 2. Então, se a diagonal do quadrado é L raiz de 2, o raio da circunferência circunscrita vai ser a metade de L raiz de 2. Né? A metade do valor da diagonal. Lembra que a área do quadrado é L ao quadrado, e com essas fórmulas você consegue determinar relações entre apótema, raio e lado. Hexágono. A mais importante das relações é essa. O raio da circunferência circunscrita é igual à medida do lado do hexágono regular, né? Se eu traçar os 6 raios a partir dos 6 vértices do hexágono, eu tenho aqui 6 triângulos equiláteros. Como a área do triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, a área do hexágono será 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. O apótema, que tem medida igual ao raio da circunferência inscrita, representa a altura desse triângulo equilátero, ou seja, é L raiz de 3 sobre 2. Com isso, nós temos as relações entre as medidas dos lados, do triângulo equilátero, do quadrado, do hexágono regular, seus apótemas e seus raios.